eu sou Joyce Maffezoli. Você consegue se imaginar servindo ao MST por anos, acreditar em tudo que falam e milagrosamente conseguir sair, se salvar? É o que abordaremos em uma entrevista reveladora com Pedro Pôncio, que serviu a doutrina do MST desde os 11 anos de idade e conseguiu abandonar o movimento, que ele classifica como uma religião marxista. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Pedro Pôncio, ex-MST. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Joyce, muito obrigado aí à Força do Agro. Eu sempre digo que existem dois ex amados pelo Brasil. O primeiro é o ex-presidente Jair Bolsonaro e o segundo é o ex-MST Pedro Pôncio. Deus abençoe, tamo junto. Com 11 anos de idade, entrou aí no movimento, no MST, sofreu na pele o que é ser parte de um experimento social, como ele mesmo gosta de definir. A lavagem cerebral fez dele um soldado da Revolução Socialista. Hoje tem a missão de expor a verdadeira face do movimento. Pedro, como você conseguiu se salvar? Joyce, essa é uma pergunta excelente, né? Eu sempre digo que uma pessoa que é submetida a esse processo de lavagem cerebral que o Movimento Sem Terra produz, esse processo traumático, psicológico, né, de domínio dos sentidos, somente Jesus mesmo para libertar alguém dessa ideologia. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre como o MST se tornou uma religião marxista, né, que começou com a teologia da libertação, mas de fato eu digo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase, esse versículo, aliás, ele caminha comigo, porque afinal, somente realmente a verdade e uma ação divina para libertar alguém das ideologias do MST. E quanto tempo você ficou no movimento? Você foi com 11 anos, provavelmente você foi com seus pais, então foi com a família. Sim, eu entrei no Movimento Sem Terra aos 11 anos de idade, né, por conta dos meus pais serem pessoas, naquele tempo, não somente pobre, como miserável mesmo, né? Pessoas que estavam desempregadas, dependendo ali dos parentes e de trabalhos sociais da igreja, Assembleia de Deus ali recebendo cesta básica, uma condição completamente de vulnerabilidade. Uma pessoa nessas condições, ela não está preocupada com política, ela não está preocupada quem é o presidente, ela só quer sobreviver. Os meus pais ouviram falar ali na comunidade, né, de que o Movimento Sem Terra estava distribuindo terra, porque o Lula tinha chegado no poder, era o ano de 2003, 2004, né, o Lula ascendendo ao poder como o pai dos pobres, prometendo cuidar das pessoas, né? Olha, um analfabeto agora na presidência da República, o pobre vai ter vez. E o MST faz esse chamado trabalho de base, que é ir para as periferias da cidade e cooptar essas famílias pobres e vulneráveis para dentro dos acampamentos, e eles vão manipulá-las ali por 10, 20, 30 anos, né? Então eles prometem algo ali em 2 meses, e o que a gente viu foram longos e longos anos ali sendo manipulados, usados como massa de manobra pelo movimento, e esse processo todo vai sacrificando toda a dignidade que você tem, né? Porque afinal você agora depende de um movimento que, se você não cumprir com as leis internas do movimento, se você não participar das manifestações, se você não fizer o que eles mandam, então você acaba sendo retalhado, expulso do acampamento. E para onde você vai voltar? Quando você foi para o acampamento, a sua condição já era deplorável, dificultosa. Agora, voltar é muito pior para uma família nessas condições. Então, as pessoas passam lá 3 décadas no movimento, aguardando essa terra que nunca sai, e pelo fato de não sair é justamente o motivo pelo qual eles não dão a terra. Porque eles têm mais tempo para explorar o voto útil dessas pessoas, a militância política e essas mobilizações estratégicas criminosas que o Movimento Sem Terra faz. Então, provavelmente esse é o perfil de quem está lá, né, sendo usado como massa de manobra, pessoas que não têm para onde ir, estão lá sendo iludidas com um sonho que nunca vai virar realidade. Como era viver no movimento? Quais eram essas regras aí que você falou que tinha que cumprir, se não podia ser retaliado ou expulso? O próprio João Pedro Stede, dando uma entrevista no Flow Podcast, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso também na CPI do MST, que teve no ano de 2023, né? Sobre como o Movimento Sem Terra ele tem regras internas, ele tem um código de leis muito bem organizados. Se engana, Joyce, quem pensa que o MST é apenas um bando de banderneiros, né? Baderneiros que fazem manifestações e bagunça,
Muito pelo contrário, o MST é um movimento social, se dito movimento social, de fato ele não é isso, mas que já existe há 40 anos no Brasil. Como um movimento consegue ficar por tanto tempo no país, né, crescendo, hoje, esse ano então, recebendo aí quase R$ 1 bilhão das mãos do governo para atuarem no Brasil. Então não é um movimento qualquer, não é um movimento desorganizado. O MST, por exemplo, ele tem algumas leis muito específicas que organizam as pessoas dentro do acampamento e preparam elas para serem, de fato, um exército à disposição do movimento. Pensa, por exemplo, que dentro do acampamento existe o setor, né, os setores divididos ali, o setor da segurança, setor da educação, setor da agricultura, acredite, tem, que fazem hortas comunitárias e tal, e você vai tendo esses setores e o principal setor, que é o setor da cultura. Então vou dar um exemplo, os homens geralmente fazem parte da segurança porque todo acampamento tem segurança em volta, a polícia não entra lá, é um núcleo duro, inacessível. E se chegar alguma polícia perto, a pessoa que está fazendo segurança, portando uma arma, seja ela uma arma branca ou uma arma de fogo, ela tem que soltar um fogo de artifício no mesmo sistema da favela para avisar a população de que ali está tendo uma possível chegada da polícia ao acampamento. E aí todas as pessoas também têm uma lei PET, que é, vocês, ao ouvirem o fogo de artifício, são obrigados a sair de onde vocês estiverem, pegar uma arma, um pau, uma pedra, um facão, uma foice, e irem para a guarita fazer a defesa do acampamento. Então a minha experiência talvez mais impactante para mim, para uma criança, foi ouvir esse fogo de artifício, sair para a guarita para fazer a defesa do acampamento e ver aquela multidão de pessoas brotando da terra, saindo de todos os lados com armas, indo para a frente da guarita, e os militantes iam colocando as crianças e mulheres na frente da guarita, né, para serem realmente um escudo humano. E eu me lembro daquele sentimento no meu coração, segurando um facão na minha mão, olhando para a polícia que estava à minha frente, olhando para o militante e pensando, né, se esse militante mandar, eu vou matar esse policial ou eu vou morrer pelo movimento, porque afinal não era mais sobre terra, era sobre uma revolução socialista e nós éramos os protagonistas de implantar essa revolução social no Brasil. Então era muito mais do que uma ideia de reforma agrária. E esse tem sido o meu alerta para o Brasil. Não se trata de reforma agrária. Quem acha que o MST está interessado na reforma agrária está enganado. O MST ele quer migrar pessoas da favela urbana para a favela rural e manter essas pessoas escravizadas, não dando para elas, por exemplo, o título da terra. E aí elas permanecem nas mãos do movimento, né? Diferentemente do governo Jair Bolsonaro, que entregou 420 mil títulos de terra para essas pessoas que estavam nas mãos do movimento e que agora elas têm a carta de alforria para se tornar independentes e tentar produzir ali naquela terra, mesmo diante desse projeto falido que são os assentamentos do MST. O termo carta de alforria, e realmente, né, são escravos. Escravos, você usa um termo também que você foi idiotizado na escola do MST, porque é aquela lavagem cerebral diária. Nesse período que você ficou no movimento, você ficou em um acampamento apenas ou você ficou mudando de locais? Eu participei do acampamento Osiel Alves Pereira, na região das Moreninhas, ali de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na capital. E depois nós invadimos uma fazenda chamada Fazenda Eldorado, lá município de Sidrolândia, uma das maiores fazendas do estado de Mato Grosso do Sul, né? Diziam eles que na época já estava organizada com o governo, que as terras já estavam sendo cortadas, mas a gente ficou muitos anos ali ainda, né? Então, assim, eu participei. E aí, só voltando aqui naquele assunto, então você tem o setor da segurança, você tem também o setor da cultura. E aí os jovens e adolescentes são obrigados a ir para o setor da cultura, Joyce. E aí é onde tudo acontece. Porque no setor da cultura, o jovem ele vai ficar o tempo todo ali aprendendo as oficinas de teatro, aprendendo palavras de ordem, aprendendo a fazer manifestações políticas, partidárias. Você vai começando a uma verdadeira religião, idolatrando os heróis da Revolução Socialista, né? Idolatrando Che Guevara, psicopatas como Carlos Marighella, como Fidel Castro, tantos outros. Isso vai gerando um imaginário de herói revolucionário dentro desse adolescente, né? E aí a gente vai culminar, por exemplo, nas manifestações, invasões, depredações que nós fazíamos. Então já participei de depredação do INCRA, invasão do INCRA, né? Eu já enfrentei policial armado pelo movimento, já depredamos carro em via pública
por conta da marcha do MST que estava passando, e aí o carro às vezes com pressa queria passar, a gente simplesmente depredava o carro, se não linchava o motorista desse carro. Então assim, uma criança, um adolescente participando de tudo isso, né? A questão da idiotização, eu me referia principalmente ao que nós chamamos de encontro sem terrinha, que é onde, né, um período ali do ano, as crianças de todos os acampamentos, elas são retiradas dos pais, não tem fiscalização do conselho tutelar, os pais não acompanham, são somente militantes do movimento que pegam essas crianças, colocam em ônibus e levam para um lugar retirado para passarem ali 15, 30 dias, literalmente recebendo doutrinação ideológica. Então elas assistem filmes do Che Guevara, Diário de Motocicleta, elas aprendem palavras de ordem, aprendem, por exemplo, cartilhas de guerrilha como do Carlos Marighella, mini manual do guerrilheiro urbano. Então tudo isso é aprendido num campo de doutrinação chamado Encontros Sem Terrinha. E a criança sai dali realmente com esse imaginário de guerrilheiro querendo dar a sua vida pelo movimento, né? Isso sem falar nas escolas do MST, que são as escolas onde não se aprende nada. É a aplicação da metodologia Paulo Freireana, onde o professor não tem autoridade, o aluno não aprende, porque afinal ele não pode receber um depósito bancário, e ele é completamente idiotizado. Ele sai do ensino médio, do ensino fundamental, completamente sem propósito de vida, sem aprender nada e aprendendo a fazer militância política. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Em que momento que você despertou? Porque você entrou com 11, você saiu mais ou menos com 17, com 20 estava ligado ao movimento ainda. Você que enxergou, começou a enxergar que você estava sendo usado, foram teus pais. Como que aconteceu aí essa abertura de visão? Eu fui para a cidade trabalhar e ao chegar na cidade trabalhar eu comprei minha primeira bicicleta. E aí eu conto que realmente eu fui liberto pela carteira de trabalho, né? O início da minha libertação. Porque eu sou um jovem, comprei ali uma bicicleta nova, né? Minha primeira conquista ali na cidade. E eu percebo que o socialismo não faz sentido, porque eu via colegas meus, amigos meus, que não davam 1/3 do gás, da energia para trabalhar e conquistar algo como eu realmente me dispunha ali a conquistar alguma coisa. Então eu compro aquela bicicleta e eu falo, cara, eu não quero dividir essa bicicleta com ninguém. Então começam a cair ali as minhas escamas, só que a minha libertação plenamente ela se deu quando eu venho para a cidade de Anápolis, Goiás, onde eu moro hoje, me casei, constituí família. E aqui eu comecei a fazer um seminário teológico, né, para aprender a Bíblia Sagrada. E ao estudar a Bíblia Sagrada, vem também um movimento, né, bolsonarista chegando, um movimento conservador nascendo no Brasil. E essas duas coisas me fizeram olhar pelo prisma de que eu não sou de esquerda. Porque eles são contra a família, eu sou a favor da família. Eles são contra a vida, eu sou a favor da vida, né? Eles são a favor da ideologia de gênero e dessas coisas. Eu começo a olhar para a escritura e falar, cara, essas ideologias que eu aprendi no MST são anticristãs. Então, entre ficar com a minha fé cristã e com as ideologias do MST, eu vou ficar com a Bíblia, vou ficar com Cristo. E aí eu começo a realmente entender tudo isso quando eu começo a estudar sobre política. E finalmente a minha história acaba tomando proporção pública em 2022, no 7 de setembro. O presidente Bolsonaro me convida ao Palácio da Alvorada, né, decide me dar voz. A gente divulgou um vídeo falando sobre
as escrituras, né? Mais de 420 mil títulos de terra. Isso se torna cada vez mais viral. Então as portas da política se abriram para mim porque as pessoas viram a importância da minha denúncia. E cada vez mais que eu percebi o quão importante era eu falar sobre isso, eu fui entendendo o meu propósito de vida e hoje eu descobri que o meu propósito foi ter vivido isso para poder denunciar para as pessoas. E aí a gente está publicando livros, estamos aqui, por exemplo, num dos maiores canais de comunicação que realmente transmitem a verdade, que é a Revista Oeste, que é a Força do Agro. Então esse é o meu propósito, estar aqui hoje conversando com vocês e expondo a verdadeira face desse movimento tem sido o meu propósito. E eu sou muito grato, mais uma vez, foi providência divina toda essa libertação que eu tive. E a esquerda defende a liberdade, mas que liberdade é essa que priva as pessoas, que tira o livre arbítrio das pessoas, pelo que você está colocando aqui no movimento? Como que agem os líderes aí? O Stedley, ele aparece ali nos acampamentos ou é só o pessoal dele que está aí controlando aquela... Desculpa o termo, mas controlando uma boiada, né? Porque as pessoas aí não têm liberdade para nada. A esquerda tem a vantagem, se é que pode chamar de vantagem, da hipocrisia, né? Então eles conseguem muito bem pregar uma coisa e viver uma coisa completamente diferente. Então os líderes do movimento têm na ponta da língua a narrativa da justiça social, mas andam com iPhone na mão, Hilux, apartamento de luxo, viagens caras, né, palestrando em vários lugares, roupas de marca, enquanto as pessoas que estão sob a tutela desse movimento são pessoas que estão ali lutando para a sobrevivência. Então uma das coisas que mais me indigna é justamente essa hipocrisia da esquerda. Eles têm o discurso na ponta da língua contra o empresário, contra os capitalistas, contra o que eles chamam de grandes latifundiários, quando na verdade a comida que está no prato deles, quem produz é o agronegócio. Quando na verdade o iPhone que está na mão deles, quem produziu foi o capitalismo, né? E quando na verdade a gente percebe que é socialismo para vocês, mas capitalismo para mim. Os verdadeiros comunistas, socialistas, Joyce, eles nunca são contra o capitalismo. Afinal, eles precisam do capitalismo, né? Só que eles querem esse capitalismo para aquele 1%, 0,5% da população que compõe a elite intelectual do MST. Então, uma das principais coisas para a população brasileira entender é que quando a gente fala sobre o MST, nós não estamos atacando o discurso deles, porque o discurso é lindo, o discurso é apaixonante. Comer comidas agroecológicas sem agrotóxicos, né? Eles usam pejorativamente os agroquímicos como os agrotóxicos. Eles são a favor da justiça social para o pobre. Até a constituição dessa palavra justiça social é uma mentira. Porque, afinal, se a gente for exercer justiça para a grande parte de uma população pobre, a gente vai perceber que não foi somente falta de oportunidade. Eu sou uma pessoa que vim da extrema miséria. E eu sei que a vida de uma pessoa nessa condição, ela não é somente sobre oportunidade. Ela é sobre escolhas erradas que ela tomou na vida, sobre falta de engajamento para trabalhar, para conquistar. Muitas dessas pessoas são realmente acomodadas recebendo auxílio do governo. Então, se fôssemos para exercer justiça, nada daríamos a algumas pessoas que hoje estão em condição de miséria. O que nós fazemos, e aí por isso nós temos no Brasil uma cultura chamada cultura cristã, é exercer misericórdia com essas pessoas. Então não é justiça social. Quando a gente faz o trabalho social, não estamos fazendo justiça, estamos fazendo misericórdia, estamos fazendo caridade, estamos ajudando pessoas. Mas essas pessoas, elas precisam entender que isso é caridade para que elas despertem e comecem a mudar o pensamento, tomar novas atitudes, trabalhar com mais engajamento, e certamente existe oportunidade para quem quiser trabalhar no Brasil e prosperar, porque o nosso país é o melhor país do mundo, é um país com a melhor gente, com o melhor clima, com a melhor terra, é um país riquíssimo. Então tem oportunidade para prosperar aqui nesse país sim, não precisamos de movimentos como esse movimento terrorista, que é o MST. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos,
Atenção, não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda e hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Ô Pedro, e qual a participação do Guilherme Boulos no MST? O Guilherme Boulos, ele faz parte de um MST urbano, né, que é o MTST, o Movimento Sem Teto. É um movimento com a mesma ideologia aplicada ao setor urbano. Então, ao invés de invadir fazendas, eles invadem casas, prédios. Ao invés de dizerem que o grande latifundiário é o problema, eles dizem que o grande dono de imóveis é o problema. Mais uma vez, a mesma estratégia que foi aplicada ao campo, agora aplicada à cidade. Se eu conseguir manipular pessoas pobres a irem para centros rurais, invadirem fazendas e ficarem ali na tutela do movimento, porque afinal elas dependem do movimento até para se alimentar, porque é o movimento que intermedia cesta básica, esse tipo de coisa para essas pessoas, eles aplicaram isso ao setor urbano. Em São Paulo, por exemplo, deu muito certo, né? E aí as pessoas vão para esses prédios abandonados, porém já foi provado aí que essa galera militante cobrava em valores altos até de aluguéis, ou seja, usando uma propriedade privada de uma pessoa, de um empresário, de um trabalhador que conquistou aquele bem e alugando para pessoas pobres e vulneráveis continuarem ali numa condição completamente insalubre. Mas é a mesma ideologia, socialismo para você e capitalismo para mim, né? O Guilherme Boulos, que defende o pobre, diz que tem Celtinha, mas anda de jatinho. Eu nunca vi uma pessoa que tem um Celta andar de jato para cima e para baixo, como o Guilherme Boulos aí, principalmente na campanha municipal. Mas é sempre o mesmo discurso e a mesma hipocrisia, né? Sempre recrutando soldados, né? Soldados em situação de vulnerabilidade, pessoas que, por mais que estejam em dificuldades, vivam na miséria, ainda têm sua liberdade, têm sua dignidade. Agora, a partir do momento que são recrutados, seja aí pelo movimento do Boulos, que é um braço do MST na cidade, ou do Stedley, acaba perdendo a liberdade, acaba perdendo o livre-arbítrio, né, Pedro? Exatamente. E assim, Joyce, eu quero mais uma vez, eu faço isso sempre, porque me dá um prazer gigante saber que essa galera não tem condições de sentar num debate comigo, né? Então, assim, tá aqui a força do agro. Eu faço mais uma vez um convite aberto, olhando no olho aqui. Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Sâmia Bonfim, Glauber, quem mais? João Pedro Stedley, qualquer um, deputado, senador, político, próprio ex-condenado Lula, para sentarem comigo numa mesa de debate, olharem dentro do meu olho e dizer para mim que o MST é alguma coisa diferente daquilo que eu denuncio aqui no livro A Face Oculta do MST. Podem ler, tentem refutar o que está aqui dentro, porque afinal, isso aqui eu publiquei debaixo de ameaças de morte, né? Para expor o que eu coloco nesse livro, eu fui ameaçado por facções criminosas ligadas ao movimento.
Então, assim, eles mal sabiam que eu coloquei a minha vida nisso, que eu não tenho medo da morte, que eu não tenho medo de ameaças, né? Tive que tirar a minha família do assentamento onde eles moram e ficarem muito tempo fora, até baixar essa poeira de 2022, de tudo que estava acontecendo, por conta de ameaça, né? Então, assim, quantas pessoas antes, Joyce, tentaram expor o que eu coloquei nesse livro, no livro mínimo também sobre o MST, e foram caladas pelo movimento, foram silenciadas debaixo de ameaça, né? Eu conheço muitas pessoas hoje que também são ex-MSTs e até hoje não tem coragem de falar, cara, eu não tenho a coragem que você tem para falar. Mas eu entendo, né? Eu entendo o trauma psicológico que essas pessoas passaram. Mas graças a Deus essa libertação, principalmente o presidente Jair Bolsonaro realmente me empoderou, né? Me deu voz, me colocou diante das pessoas e falou, olha o discurso desse rapaz, porque certamente ele tem algo a contribuir para o Brasil. E depois de tantas décadas aí, esse movimento MST invadindo, matando, agredindo, surgiu o MCT, movimento, aí sim, dos trabalhadores com terra, criado, uma iniciativa lá de Santa Catarina, coordenada aí pelo Dr. Marcelo Barizon, uma coisa tão lógica, né? Um movimento que vem justamente dar resposta. O MST é tudo que tem de ruim, o MCT é o contrário, né? Só levando boas ações. Eu me senti extremamente honrado, eu acho que realmente foi a realização de um sonho, descobrir que nasceu o MCT. Outras oportunidades, eu já tinha falado, né? É muito fácil combater o movimento sem terra na prática, né? Não estou falando só na questão ideológica. Eu tenho combatido na guerra ideológica, mas eu tenho dito, combater o MST na prática é somente as pessoas de bem se unirem em maior quantidade e irem lá resolver o problema. Então, o MCT, ele nasce com essa proposta, né? De unir os produtores rurais para lutarem, para mostrarem quem é que produz no Brasil, para mostrar de quem é que está do lado da lei, né? Quem é que está do lado da verdade, quem é que está do lado das pessoas que realmente trabalham no Brasil. Então, o MCT, ele foi uma ideia muito genial que aconteceu, por conta, inclusive, foi mais ou menos assim, estava para acontecer a 5ª invasão na fazenda Volta Grande da família Wagner, ali em Capinzal, Santa Catarina. E aí, o Marcelo Barizon, né, que é esse advogado do agronegócio, recebeu uma ligação daquela família, de outras pessoas ali conversando, tentando ver como eles poderiam fazer para resolver esse problema. Foi aí que, numa dessas conversas, o Marcelo falou, Marcelo Barizon disse assim, cara, por que nós não criamos um movimento com terra, então? Por que nós não invadimos primeiramente essa fazenda, nós, os produtores rurais, para proteger essa fazenda e impedir que os invasores do MST adentrem, né? E ali começa a surgir essa ideia. Eles ligaram para alguns deputados, o deputado Gilberto Catani, né? O Jesse também, e João Jesse, ali, que é uma liderança muito forte do agro de São Paulo, e eles decidiram, então, o seguinte, o deputado Gilberto Catani e o João Jesse disse para ele, olha, vocês acabaram de inventar a roda, né? E é uma ideia genial, MCT, Movimento com Terra, para fazer oposição ao MST. Então aconteceu isso, eles invadiram aquele espaço, aquela fazenda, né, com o propósito exclusivamente de proteger da invasão do MST, fizeram ali as barracas de bambu, só que isso criou uma proporção muito grande, né? A ideia foi tão genial que os produtores começaram a se unir e fizeram um ato público lá, e aí teve a presença do governador Jorginho Mello, teve a presença de deputados federais, deputados estaduais. Isso foi gerando uma proporção maior ainda, porque eles criaram um logotipo, fizeram uma bandeira do Brasil e colocaram MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra. E essa bandeira no dia 6 de abril, que estava no abril vermelho ali, né? Então ela foi parar na Avenida Paulista, na manifestação do presidente Bolsonaro. Ela foi parar nas mãos do presidente Bolsonaro e aí deputados, senadores, governadores abraçando esse movimento. E para mim o mais interessante organicamente, pessoas começaram a ligar de vários estados do Brasil, produtores rurais, dizendo, olha, eu quero uma filial do MCT aqui, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero apoiar vocês, como que eu posso fazer? Querendo, de alguma forma, contribuir com essa luta, né? E isso é a coisa que me move hoje a estar muito feliz sendo embaixador do MCT, porque é um movimento legítimo, é um movimento de pessoas que trabalham, é um movimento que chegou realmente para fazer história. Esse movimento já precisava ter existido há muito tempo, mas aprove Deus que ele existisse a partir de agora. Então esse tem sido o nosso propósito, né? E aí queremos agradecer também a toda a mídia
que a mídia séria do Brasil, que tem dado visibilidade para essa plataforma, porque afinal ela chegou, Joyce, chegou para fazer história, porque afinal as pessoas estão muito engajadas. Cada vez mais nós recebemos ligações de políticos, de produtores rurais, de pessoas ligadas a outros movimentos que já existem há 10, 20 anos e nunca tiveram uma força política tão grande. Então, o nosso propósito é ser essa incubadora de movimentos anti-MST, a favor do produtor rural, a favor do agro e apoiar tudo isso da forma que a gente pode. Então, tem sido um sucesso, eu estou muito feliz com isso. O MST é um movimento legítimo da luta do bem contra o mal, que é o MST, um movimento que não tem nada de legitimidade. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos ter que voltar outras vezes, porque tenho certeza que você tem muito mais histórias para contar, mas é assunto para um outro programa. Com certeza, fico muito feliz. Acompanho aí o trabalho de vocês, um trabalho excelente, sempre denunciando, né, esse movimento e também expondo quem é que produz um alimento para alimentar 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, que alimentando toda a mesa de todos os brasileiros, que é o nosso agronegócio do Brasil. Deus abençoe, sempre uma honra estar com vocês. Siga nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.